Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 56. Determine a soma dos quatro vetores a seguir. A letra A, em termos dos vetores unitários, e em termos, letra B, do módulo, e letra C, do ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Aí a gente tem as descrições de cada vetor. Todos os resultados serão escritos com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Vamos primeiro expressar todos os vetores na notação de vetores unitários. Representando o vetor P no plano XY, o ângulo que ele faz com o semi-eixo x positivo é igual a 25,0 graus, medido no sentido anti-horário, e seu módulo é igual a 10,0 metros. Podemos representá-lo como o vetor P vai ser o seu módulo, 10,0 metros, vezes o cosseno de 25 graus na direção I, mais o seu módulo, 10,0 metros, vezes o seno de 25 graus na direção J. Então, dá 10 metros vezes o cosseno de 25 graus, 0,9063 na direção I, mais 10,0 metros vezes o seno, que é 0,4226 na direção J. Fazendo as multiplicações aí, dá 9,063 metros na direção I, mais 4,226 metros na direção J. Representando o vetor Q no plano XY, o ângulo informado é de 10,0 graus em relação ao semi-eixo Y positivo, medido no sentido anti-horário. Então, o ângulo do vetor em relação ao semi-eixo X positivo é de 100 graus, 90 graus mais 10 graus. Sua representação na notação de vetores unitários é: o vetor Q vai ser o seu módulo, 12,0 metros, vezes o cosseno de 100 graus na direção I, mais 12,0 metros, vezes o seno de 100 graus na direção J, que dá 12,0 metros. O cosseno de 100 graus dá menos 0,1736 na direção I, mais 12,0 metros, vezes o seno, que é 0,9848 na direção J. Fazendo as multiplicações aí, dá menos 2,083 metros na direção I, mais 11,82 metros na direção J. O ângulo do vetor R é igual a 20,0 graus, medido no sentido horário em relação ao semi-eixo Y negativo. Então, o ângulo deste vetor em relação ao semi-eixo X positivo, medido no sentido anti-horário, é igual a 250 graus. Podemos representá-lo como o vetor R vai ser 8,0 metros, vezes o cosseno de 250 graus na direção I, mais 8,0 metros, que é o seu módulo, vezes o seno de 250 graus na direção J, que dá 8,0 metros. O cosseno vai dar menos 0,3420 na direção I, mais 8,0 metros, vezes o seno, que é menos 0,9396 na direção J. Efetuando as multiplicações, fica menos 2,736 metros na direção I, mais menos 7,517 metros na direção J. O ângulo do vetor S é igual a 40 graus, medido no sentido anti-horário em relação ao semi-eixo Y negativo. Então, o ângulo deste vetor em relação ao semi-eixo X positivo, medido no sentido anti-horário, é igual a 310 graus. Podemos representá-lo como o vetor S vai ser o módulo, 9,0 metros, vezes o cosseno de 310 graus na direção I, mais 9,0 metros, vezes o seno de 310 graus na direção J, que dá 9,0 metros. O cosseno é 0,6427 na direção I, mais 9,0 metros, vezes o seno, que é menos 0,7660 na direção J. Efetuando as multiplicações, dá 5,784 metros na direção I, mais menos 6,894 metros na direção J. Somando os quatro vetores, o vetor resultante R vai ser: a gente escreve os vetores, um embaixo do outro,
e somamos as componentes. Na direção I, somando as componentes, dá 10,03 metros na direção I, mais na direção J dá 1,635 metros na direção J. O vetor resultante é, portanto, já escrevendo com 3 algarismos significativos, o vetor R vai ser 10,0 metros na direção I, mais 1,63 metros na direção J. O módulo do vetor R vai ser a raiz quadrada de 10,03 metros ao quadrado mais 1,635 metros ao quadrado, que dá 100,6 metros quadrados, mais 2,673 metros quadrados, que dá 103,3 metros quadrados. Extraindo a raiz quadrada, já escrevendo com 3 algarismos, dá 10,2 metros. A tangente do ângulo do vetor é, a tangente de θ vai ser a componente y, 1,635 metros, dividido pela componente x, 10,03 metros. Cancelo metros, dá 0,1630. O θ vai ser o arco cuja tangente é 0,1630, que dá 9,25 graus, já escrito com 3 algarismos significativos. Na representação do vetor resultante no plano XY, percebemos que ele está no primeiro quadrante como o ângulo calculado. Então, essa é a resposta final.